Fala aí, galera, MUBI de volta, MUBI mais que especial, sempre com convidados especiais. É sempre especial, não é não, Pedro? Opa, toda vez uma informação relevante, importante para todo mundo que quer trabalhar aí com música, com banda. E, além de tudo, o podcast mais pet-friendly aqui do Com rolê. certeza. Hoje temos mais um pet aqui, convidado especial. Esse aí é o É o Pepino, esse é o Pepino. Pepino. Já já a Atena aparece aqui, ele tá ali com a Aline, né? Eu queria também mandar um abração aí para Giovana Barbosa, nossa editora, que está fazendo um trabalho animal nos podcasts aí. Quem viu o podcast do Sombra, viu aí umas imagens aí que a gente não está acostumado a ver nos outros, né não? Opa, e aquilo ali foi um trabalhão, hein? Aliás, a Giovana cada vez mais imprescindível aqui para chegar com essa qualidade que vocês estão assistindo aqui o podcast, quem está acompanhando as imagens. O mérito é dela aí, de toda essa questão da edição, tudo que vocês estão vendo, esse logo bonito aqui na parede. Vocês podem procurar ela para fazer uns trabalhos dele, só não podem roubar ela da gente, beleza? Por favor, a gente precisa da Giovana, galera. Mas voltando ao MUBI aqui, ao que está rolando aqui, temos hoje o nosso grande amigo, grande guitarrista, Márcio Sanches. E aí, mano? Poxa, que honra estar aqui. Obrigado, Luciano. Obrigado. Living Metal! Opa! Da hora demais, mano. Aqui é um lugar muito legal, viu, galera? Cheguei aqui, ó, fui tratado, já ganhei café. A turma aqui, parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns por tudo que vocês representam também. Pô, da hora demais, cara. obrigado. Um cara como você aqui, um cara que não só um excelente guitarrista, mas um cara que todo mundo gosta, né, mano? Todo mundo gosta do Márcio Sanches. Será? Todo mundo gosta do Márcio Sanches. Todo mundo que eu falo gosta do Márcio Sanches. Fala mais, é verdade. Se não gosta, deixa já nos comentários, né? Porque Não, pelo não? menos engaja o vídeo. Se tiver uma história ruim com o Márcio Sanches aí, conta pra gente aí, porque eu não conheço. Não, acho que não tem como. Tem cara que a gente sabe que se alguém não gosta dele, o problema de caráter é de quem não gosta. Pois é, cara. E a gente sabe que o Márcio tem a carreira dele, já lançou disco, ele toca com algumas bandas, mas também o Márcio dá aula, né, mano? Muita aula, né, velho? Nossa, a minha história acho que veio da aula mesmo, né? Mesmo? Começou assim, Luciano. Deixa eu pensar. Isso eu nunca falei, que gostoso poder falar isso. Quando eu comecei a tocar guitarra, eu fui autodidata. Eu não tive aula de guitarra. Caramba. Né? Aí na verdade eu queria tocar baixo, né? Eu vi o John Deacon fazendo aquele dum 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 dum, aquelas músicas do Queen, Under Pressure. E eu pensei, caramba, que legal. Mas aí eu vi o som, não sabia o que era guitarra também. Aí eu falei, não, eu gosto mais desse som do que o, né? Aí eu pensei, o que é isso? Aí meu vizinho da rua, de frente, assim, que era o Nelson, e ele tocava baixo. Aí eu falava, não é esse instrumento, não. Ele tocou assim, fez aquele... Eu falei, não, isso é guitarra. Aí eu comecei a gostar. E uma dupla sertaneja, amigos do meu pai, Nerino e Nivaldo. Nossa. E o violão do meu pai em casa, eu aprendi a fazer dó maior, ré maior. Mas tudo na raça. Aí quando eu aprendi o ré maior, que é aquele assim, tudo juntinho, ele falou assim, estica pra frente, aqui é mi, põe mais uma, é fá, aqui é sol, aqui... Eu falei, caramba, aprendi todos. Achei que sabia todos já, né? É o mesmo desenho, é que nem bicorde, né? Você vai assim, você toca qualquer coisa, né? Aí eu falei, cara, que demais. Aí eu comecei a aprender. E eu comecei a ensinar o pessoal da rua o que eu sabia. Né? E todo mundo aprendia o jeito que eu falava, o jeito que eu me comunicava, né? Aí fui fazer aula de guitarra com Michel Perrier. Eu tinha 17 anos de idade, 16, 17. Até ali eu fui autodidata, assim, eu tocava, eu comecei da Stairway to Heaven, tocava Burner de Purple, de ouvido eu tirei o tchananã. Aí eu sentia uma facilidade muito grande, não só de tirar música, mas de mostrar para os outros. Aí um cara falou assim para mim, cara, você ensina melhor que meu professor. Eu falei, não, mas eu não sou professor, eu tô aprendendo, né? Aí começou assim, comecei a dar aula com 17 anos de idade. Eu comecei a dar aula antes de saber tocar. Caramba, velho. Porque o que eu aprendia, eu passava e a pessoa fazia... E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tinha alunos muito melhores que eu, inclusive até hoje. E isso é maravilhoso. E ó, teve um dos seus alunos que teve aqui num dos MUBI aqui, que, o cara hoje em dia tá arrebentando, toca mais que o pai dele, inclusive, já. Johan Kisser, né não? Johan Kisser. Nossa, que saudade deles. É quase minha família também, né? E a gente contou essa história, né? Porque, se eu não me engano, foi a Patrícia, né? A saudosa Patrícia Kisser aí, que chegou pra você e falou, Márcio, ensina eles tocarem pra fazer uma homenagem pro André no aniversário, né? O Johan já fazia umas aulas. Aí ela falou assim, Márcio, o André foi uma turnê bem extensa, né, que ele fez. Aí ela falou assim pra mim, ela falou, Márcio,
não sei se você lembra, ela sempre fazia umas festas, né, no aniversário dele. Sempre tinha alguma coisa bem inusitada, assim, né? Aí ela falou, eu quero fazer assim. Eu quero que a Júlia participa. Na época, o filho da Marina Della Riva também, que era uma cantora que ela divulgava, trabalhava com essa moça. Sim. E o Johan. E o Johan era nenezinho, assim, nenê. Já era um pentelhão já, né? Já era pentelho. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim, vamos tentar fazer um Black Sabbath. Aí eu falei, nossa, que ideia doida, vamos fazer. Aí eles foram até aprender Paranoid. Aí a Júlia cantou e tocou teclado, não tinha baixista. Caramba. Então ela fez o dum 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 dum. Eu não acreditei, falei, mas ela facilidade, né? Fez aqui alguns acordes em algum momento. E o Johan ia lá, né? Aprendeu o bicorde também. E fez direitinho. E ele já veio com a carga do pai dele, né? Já tinha experiência, expertise, né? Aí teve uma evolução monstra. É, a mãozinha dele já funcionava assim. E o menininho dela, o filho fez a batera e foi emocionante, cara. E nós conseguimos fazer surpresa mesmo. Porque chegou na hora de tocar, na hora do show, eu tava lá, tava todo mundo. Foi no ao vivo. E eu consegui lá passar o som escondido. A hora que eu coloquei a guitarrinha no colo do Johan, afinei, e ele assim, né? Olhando, assim. A Júlia, foi emocionante, cara. Cara, muito legal isso aí. E assim, recentemente a gente esteve na audição do disco do Johan. Você estava nesse dia? Não fui, não deu pra ir. Então, imaginei que você foi convidado, óbvio. Queria muito ter ido. Então, a gente foi na audição e foi muito legal ver o Andrés ouvindo, assim, ali. Talvez algumas coisas ele estivesse ouvindo ali pela primeira vez ali, né? Tipo, um disco finalizado já, tudo. Muito legal isso, né? É, porque ver o filho, né? Não a história. Eu tive a sorte, né? E a confiança da Patrícia e do Andréas deles confiarem em mim, né? Tipo assim, pô, que é aprender, né? Imagina, acho que todo mundo quer dar aula, né? Nessa hora para alguém que é conhecido, né? Mas aí, com essa história que você já sabe, minha com o Andréas, tudo com a Patrícia. Então, não foi uma coisa tão natural, tão espontânea, cara. Pra você ter uma ideia, o Johan nas aulas é uma das coisas que eu achava incrível. Que nem, por exemplo, teve uma aula lá que eu sentei com ele no teclado. E ele, bicho, no show dele é metade teclado e metade guitarra, né? Você viu já, né? Sim, sim. E toca Moog, faz os arranjos. Aí ele foi estudar, fazer faculdade de música. Mas foi interessante ver a mãozinha dele já abrindo o acorde, né? Porque ensinar a sequência de teclado maior, menor, não é difícil. Mas ensinar, né, todas as trocas, assim. E eu lembro que na época do Kisser Clam, eu fiz parte no comecinho ali, né? Verdade. Logo no começo, assim. E eles tocavam do Deep Purple, Might You Take Your Life. É isso aí. Cantar eu sei, falar é difícil, né? Aí ele já fazia o tecladinho. E ele, maravilhoso. Mas lá na escola que ele talvez tenha dado uns toques, a Júlia já tinha o teclado em casa. Caraca. E ele não foi o seu único aluno, vamos dizer assim, famoso, né? Porque você já falou aqui pra gente nos bastidores que houveram outros aí, né? Já houveram outros que atingiram a fama, nem todos pela música, né? Então, aluno, cara, é engraçado, né? Eu sempre falo porque um dos motivos de eu dar aula, aí eu expliquei esse lance de que eu também estava aprendendo e ensinando, sabendo ensinar, né? Alguém virar para você e falar assim, nossa, que legal, você é professor, né? Então é gostoso ver alguém fazer... A minha realização, quando eu vejo um aluno tocando bem ou fazendo sucesso, eu me realizo como se fosse eu mesmo, assim. Eu choro assim, até hoje, assim, mesmo sendo velho, tudo. Eu olho e falo, nossa, eu sinto a minha mão ali, sabe? Tipo, eu falo, caraca, que legal. Né? Eu não tenho inveja, ciúmes, raiva, essas coisas que, às vezes, na música ou na arte, essas coisas são expressadas de forma errada, né? O cara, você nunca fica sabendo. Então, por exemplo, eu dei aula pro irmão do Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro tem um irmão que é guitarrista. Você já ouvi sabia falar. disso? Não fazia ideia. Ouvi falar. Você é do metal, hein? Tá Caraca, vendo? não é. Você entendeu? Uhum. Então, assim, ele chama Zeca Loureiro. Isso. Mas ele não é do mundo do metal. Por isso que eu tô brincando. Se eu não me engano, ele tocou no Teatro Mágico também. E ele fez um mês de aula, 2. Foi bem na época que o Angra estava indo para o Japão.
Ele trouxe a matéria quando saiu a música Carry On, a tablatura, né? Que todo mundo queria tablatura, né? Eu gastei meus ouvidos aqui, me matando ali, né? Tentando tirar os solos. Aí você tem a tablatura, você fala, nossa, que delícia, só ler os números 15, 17, né? Decorar. Todo mundo hoje em dia faz assim, né? Aí na revista da Young Guitar tinha a tablatura da Carry On e tinha o equipamento do Brian May. Então, na verdade, ele trouxe a revista para mim ver as fotos. O cara subiu no palco do show do Brian May e bateu as fotos assim dos pedais do Brian May. Então eu nem fui ver a tablatura, né? Eu fui ver o equipamento do Brian May. Que louco isso, mano. E assim, hoje em dia você falou da galera decora os números aí e tal. Você costuma ler assim rápido, assim, você bateu o olho ali, você sabe tocar? Então, eu me acostumei com uma coisa assim, quer ver, ó? Por exemplo, ó, White Stripes, quando saiu. Cara, é a mesma coisa que Iron Man, é a mesma coisa que Paranoid. É esse o estilo de ouvido, mas. Então, aí eu escuto assim, eu fico. Putz. Agora, quando tem. Mas tem que ler. Aí ferrou. Mas se eu sei o tom, eu sei onde tá. Eu já sei onde tá. Por exemplo, essa banda, eu tô tocando numas bandas de step. Eu sou step de várias bandas, né? Step é o quinto pneu, pra quem não sabe. Eu sou o membro, mas eu apareço no palco, eu não preciso ficar lá atrás escondido, assim. E é tudo coisas que eu gosto, eu não toco. Eu já fui convidado, né? Não sei se você lembra, Chitãozinho Chororó. Sim. Não, desculpa. Zé de Camargo e Luciano, desculpa. Você falou, Chitãozinho Chororó são gente fina pra caramba, eles participam lá com a gente, né? Então, o Podcast. Luciano me chamou pra tocar com eles, tudo, mas eu tenho que amar o que eu faço, né? Eu gosto de música sertaneja, é minha raiz, eu aprendi os primeiros acordes com os amigos do meu pai, Nerine e Nivaldo, né? Então, coisa de nome, hein, cara? Meu pai ouvia essas coisas aí, hein? Coisa de nome. Então, é legal. É. Meu pai ajudou a lançar o disco deles, uma equipe lá que trabalhava no laboratório na época. Caramba. E a minha interação com nota, melodia, ele é cantor, músico, você ouve músico o dia inteiro, então nós todos somos músicos, não é só quem toca, entendeu? Não é só alguém que põe a mão em alguma coisa, o nosso ouvido está aqui também. Se eu tocar uma música errada, você vai falar, não é assim não. Você não precisa ser músico para ver que está desafinado, errado, né? E ainda mais nós, músicos, quem gosta de rock tem essa tendência, né? A falar que, nossa, que legal, o Rob Halford vai acertar o grito. Tem as pessoas que fazem... Eu não sou assim. Eu vou no show curtir. Eu fui ver o Deep Purple, a hora que o Ian Gillan entrou no palco, já comecei a chorar, cara. Eu sabia que ele não ia dar nenhum agudo, eu sei que ele já tá um tiozinho, mas, cara, só de ver ele assim, ó. Então, a música, para mim, é vibração. Então, dependendo das notas, eu consigo só de ouvir, Luciano, eu tiro. Por exemplo, o cara falou assim, vamos tocar Hello by Thy Name. Hello Be Thy Name. Hello Be Thy Name, do Iron Maiden. Falei, mas... Aí tem um monte de parte, né? Eu tocava tudo errado, né? Quando era moleque. Aí, mas eu não tava tão errado, assim. Aí eu fui ver, falei, olha, era na casa 7. Aí tem uma parte... Aí eu falei, olha, tem mais um detalhezinho ali. Quando os caras tiram cover, né? Hoje vai na internet... Fácil, né? De ver. Mas eu já tinha uma noção, assim. Aí eu falava, olha... Falei, já sei. Mas isso não atrapalha? Você, por exemplo, você toca de um jeito a vida toda. Aí você, depois que você sabe música, você fala assim, putz, mas isso é assim. Não atrapalha? Eu vou ser bem sincero, atrapalha muito. Porque você tá viciado. Viciado. Não, atrapalha também ouvir música. Porque às vezes eu quero ouvir música. Eu não quero pensar música. Mas chega uma hora que eu fecho o olho, às vezes eu vejo até onde está a nota. Assim. Isso atrapalha muito. É bom e ruim ao mesmo tempo. Nossa, e foi até legal você comentar isso, porque era justamente isso que eu ia perguntar, porque talvez o pessoal que só escuta não tenha tanto essa percepção, né? Mas depois de um tempo que você está na música, faz total diferença você ouvir algo como músico, ouvir algo como ouvinte. Ouvinte, né? E como você consegue desligar esse modo músico? E até explicar como que se faz isso. Porque assim, ó, sentimento, é que nem... Por que nós gostamos? Nós, né, somos metaleiros, né? O nosso sentimento é diferente, né? Nós não estamos vendo se o cara é bonito, feio, gostoso, gostosa. Não tem isso. Nós estamos pensando na harmonia, o que aquilo está trazendo para nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma música bem antiga. A primeira vez que eu escutei Bohemian Rhapsody, do Queen,
cara, eu sinto até hoje as mesmas emoções. E eu escutei ela, eu tinha 5 anos de idade. Eu tenho 55, faz 50 anos. Caramba. Com esse rostinho de 32, 312. Aí, aquele mama... Aí, a hora que entra... Até hoje eu me arrepio, cara. É lindo, cara. Aí eu falo, não é possível. O final, nothing really matters. Escorre lá. Eu falo, não é possível. Quando que eu vou parar de gostar disso? É a primeira paixão sua? Queen? É. Foi. Puta, foi, mas eu nem sabia o que era Queen, né? Não, e você tá falando isso aí de você se emocionar até hoje, eu sinto isso com o Kiss, acredita? Sim. Eu escuto o Kiss, cara, algumas coisas me arrepia, velho. E eu não sinto isso com as bandas que eu amo igualmente, tipo Iron Maiden, Metallica, mas o Kiss consegue Então, me é arrepiar. um pecado eu falar só do Queen, porque o Kiss, a Still Love You, por exemplo. Eu comprei o Nossa. Creatures of the Night. Que ano que é o Creatures of the Night? O de 82, né? Eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. Eu fui fazer um trabalho na escola. Eu tinha 7. Estudei no Tatuapé, no João Clímaco, do lado do Ascendino Reis. Tudo escola simples, assim. Uhum. Todo mundo, assim. A professora ela deixava a gente levar disco. Tinha vitrola, cara. Vitrola. É verdade isso, cara. Sério. A gente tinha uma sala que tinha vitrola, podia levar Vitrola. disco sexta-feira. Aí eu pensei, não, vou levar. Levei com o maior orgulho, assim, meu Creatures of the Night É. azul, assim. Deixa eu ver, todo mundo. O que é isso? Aí a hora que eu liguei lá, eu falei, professora, meu trabalho vai ser todo feito em cima da música Still Love You. Still Love You. Não, Still Love You de Scorpions. É. Still Love You. Nossa, essa música é... A hora que o Paul Stanley faz, na hora do refrão, que ele faz o... E eu já estava tentando aprender inglês também. Eu sonhava, eu não sei falar. Hoje eu estou errando bastante, que eu estou bem cansado, me perdoe as pronúncias. Mas a hora que ele fazia o... Gonna make you see, gonna make you... I still love you. E eu fazia assim na escola. Aí no primeiro todo mundo tava assim me olhando. No segundo refrão já tava todo mundo assim, ó. É muito legal, Sabe, velho. Aí acabou a música, que ele dá um berrão, né? Uhum. Não é um berrão agudo, mas é legal. Fica gritando lá. E a gravação é tão bonita na época, assim. Todo mundo assim. Aí a primeira reação, põe de novo. Aham. Olha, sem monopolizar a parada, atropelar o Pedro aqui, coitado, deixando ele falar aqui, tô empolgado. Cara, a gente tá falando do Kiss e exatamente essa coisa que a gente tá falando de ouvido, de ouvir. Eu tava lembrando de uma coisa, o Paul Stanley não tinha uma orelha, literalmente. Ele nasceu sem uma orelha. sem uma orelha. Então, você imagina, pro cara, ele não tinha audição de um lado, só tinha de um. E assim, por incrível que pareça, eu fui saber isso, tipo, poucos anos atrás. Ele escondeu isso a vida toda, ele usava o cabelo em cima, o cara deve ter sofrido muito por conta disso. E eu falo, cara, é um dos meus vocalistas favoritos, como é que ele cantava daquele jeito, cara? Cara, isso aí é tão bonito, porque ele tem até uma... Os músicos, né? Alguns são tão especiais, cara, que eles têm histórias tão bonitas. O Paul Stanley, ele ajuda uma... Eu vi ele falando. Uhum. Ele nunca falou disso. Então, ele só falou porque o cara perguntou, ele falou, cara, eu nunca falei sobre isso. Uhum. Né? E não é por vaidade, né? Tipo, eu não tenho uma orelha. Aí ele tem um grupo lá, até tem um vídeo na internet, ele mostrando as pessoas que nascem assim, ele explicando. É legal pra caramba. Você já deve ter tampado seu ouvido num show. Sim. Cantor tampa pra direto. soltar o tom assim, né? Deixa eu achar... peraí. Agudo, ou então tá tocando num palco, todo mundo, a bateria destruindo, e você, né? Imagina Até alguma referência de ouvido Então, interno, tudo. A gente... Você dá uma, né? O pessoal acha que isso é Milionário José frescura, Rico, né? O milionário fazia assim, Cantava ó, com a mão. faz assim, Luciano, ó, assim, uma conchinha. Não, é até legal falar Ó, isso, porque certeza. muita gente não sabe que os vocalistas fazem isso, né? O pessoal pensa que é Alguma trejeito, é frescura. Na Não verdade, é, isso aí não. quer dizer que o cara não tá conseguindo se ouvir, galera. E assim, por incrível que pareça, você tampou aqui, você perdeu uma referência, você já consegue se ouvir lá dentro, entendeu? Então é isso. E o Paul Stanley é isso. E, coincidentemente, eu estava lendo esses dias, um vídeo também vendo, que nem, por exemplo, Alan Rosworth, que é um guitarrista, se tiver que falar de um cara genial, esse cara é genial. Ele não tinha dinheiro nem para pagar as contas do aluguel da casa dele. Caramba. E ele era o Alan Rosworth já. Ele não era começando assim, sabe? Tipo, quem é esse cara? Ele já era conhecido. Então, os caras juntavam a banda, eles até na história assim conta
que o show que eles faziam, para eles sempre era o último, porque não ia ter como fazer mais, por causa de grana, né? E assim, plateia, 10 pessoas, 8, 5, não dá, né, para pagar a conta, né? Com certeza. Aí, quem era um desses caras que tava na plateia? Ed Van Halen. Nossa. Aí o Ed Van Halen falou, não, cara, por isso que tem essa relação do Ed Van Halen, e o Van Halen nunca falou sobre isso. Nunca, em lugar nenhum. Saiu essa semana essa explicação. Aí ele foi no show, ele falou, não, cara, um cara como esse não... Olha o coração das... Onde que você vai ver isso? O cara vai num show, vê o cara tocando lá, arregaçando para 8 pessoas, aí ele fala assim, meu, isso não tá certo. Aí ele foi lá com o produtor da época do Van Halen, isso era em 1982, Ted Templeman, acho que é isso. Aí ele falou, cara, você me desculpa, mas esse cara tem que ter um disco. Você tem que assinar com ele. E naquela época, uma gravadora era um pai já, né? Você assinava um contrato, era dinheiro, você já saía do buraco, vai. Então foi o Ed Van Halen que fez o Alan Rosworth. Só tem uma frase no disco, assim, obrigado, Ed. Nossa. E ninguém sabe quem é, né? Quer dizer, sabiam, né? Depois com o tempo, né? Quem é esse Ed? É o Ed Van Halen, o Ed do Iron Maiden? Brincadeira, nem existia o Ed do Iron Maiden. Existia, já na 81 já tinha, mas não é isso. Então você vê que lindo, cara. O cara foi ver o show. Vocês sabem a história do Led Zeppelin também, né? Não, essa daí não. O Led Zeppelin tocava, era Yardbirds, beleza, aí virou o Led Zeppelin. O Led Zeppelin fazia show para 4 pessoas. Nossa. 5. Um desses caras era o cara da gravadora. Caramba, velho. Então, não precisa falar o que aconteceu, né? E é interessante porque a galera conhece essas histórias e muita gente acha que funciona assim até hoje, né? E hoje, na verdade, a gravadora ela tem uma outra visão do mundo da música, né? A gravadora ela só quer pegar o cara que já tá dando lucro. Não, e da mesma forma que hoje em dia, tipo, tem muita facilidade para mostrar, também é muito mais difícil alguém se interessar pela sua música. Porque antigamente era difícil de mostrar. É que porém, esse assunto é tão bonito de falar. Vocês falaram uma coisa muito legal. Assim, cada geração vive um tipo de experiência. Então, antigamente era gravadora, lançar disco, eles já faziam tudo, né? A história é essa, né? Você ganhava dinheiro, quer dizer, a gravadora que sempre ganhava mais, né? Você ganhava show, até naquela época, assim. Podia ter disco de ouro, 100 mil discos vendidos, 1 milhão, mas o que dava lucro era fazer show. Até hoje é assim, né? Mas existe uma coisa assim, depois que a internet, né, graças a Deus, invadiu, nós estamos aqui na internet, né? Então, esse aqui é um dos caminhos, né? Poder vir aqui, falar, poder explicar, poder colocar, dar voz, né, a uma música. Você pode pegar um violão, tocar e mostrar assim, né? Eu sei que não tem muito a ver com o nosso segmento, mas às vezes um cara pega um violãozinho, né, e faz aquele menino gospel com a irmã lá, que gritou lá. Ah, para nossa alegria, né? Nossa, alegria! Nossa, cara, foi mais do que... Em uma semana ganhou do Michael Jackson, ganhou da Beyoncé, tava lá, ficou na frente, assim. Tem um garotinho até, se eu não me engano, é chileno ou colombiano, que ele fez uma versão com o irmão dele de uma música que o grupo original não fez sucesso. O garoto cantando no TikTok ou no Instagram fez, né? Que é aquele... La verdade que não sou tão fuerte. É isso aí. Eu vi. Nossa, e é maravilhoso. São muito na zoeira isso aí, né? Os memes aí. Então, o que acontece? Essa expressão momentânea é essa aí, né? Não tem gravadora, não tem nada, né? Se souber cutucar isso daí e o rapaz souber trabalhar, poxa vida. Por isso que hoje em dia qualquer um pode estourar, né? Estourar por quanto tempo, né? 5 minutos, 10, 20 anos. O Led Zeppelin tá aí até hoje, o Queen tá aí até hoje, o Deep Purple, vende disco, faz show, tem banda que ainda tem sorte de poder subir no palco, tocar, né? Lançar disco novo. Ou você vai no show do Deep Purple, os caras tocam 5 músicas novas. Então. 5, cara, né? Você foi nesse último aí do Rock and Blues? Best of Blues. Eu toquei, eu tava em turnê, né? Tava em turnê, né? Mini turnê. Aí no Alice. Putz, não pude ir, cara. Mas eu vi o Deep Purple, foi o seguinte, o Carlinhos Anhaia. Sim. Aliás, essas pessoas vocês podiam chamar, o Paulo Anhaia, o Carlinhos. Exatamente. Né? São pessoas Com maravilhosas, certeza. cara. O Carlinhos, ele trabalha lá no Villa Country. Ele toca country, mas toca muito. Toca muito. Curte muito metal. Não, eles são espetaculares, musicalmente e seres Os dois humanos. são foda, mano.
ele trabalha no Villa Country e o Villa Country faz parte do grupo todo ali. Então, a Áudio, o Villa Country, o Espaço Unimed, é isso? Isso. Então, aí o Deep Purple foi tocar no Espaço Unimed. Ele já sabia. Eu já mandei uma mensagem. Carlinhos, ele falou, tá aqui o ingresso. Deep Purple, eu sou louco pelo Deep Purple. Né? Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath, Judas Priest. Ele é o Dio, né? É nosso mundo. E nossos. Porra. Aí eu fui no show, aí ele conseguiu... Eu não ia nem pedir o ingresso pra ele, eu não faço isso. Aliás, eu nem pedi. Aí eu falei, cara, vamos no show. Ele falou, não, vai lá, Marcelo, vai você. Aí mandou o papel, eu falei, caraca. Aí eu abri lá Aí quando eu cheguei era tipo um lugar especial, assim, né? Bonito, não precisava ficar no meio da galera, né? Apesar que eu gosto de ficar no meio da galera, né? Mas eu sou baixinho, né? Eu sempre fico... Não, é impressionante, cara. Começa o show, oba, hoje eu vou ver. Aí vem um cara com a camisa do Iron Maiden, eu fico vendo o Iron Maiden assim, o show inteiro. Assim, Iron Maiden, Iron... Eu fico triste com isso, mano, porque eu vejo, assim, sou alto, né? Então eu tô lá na frente, às vezes eu tô vendo, assim, por cima da cabeça de alguém, eu olho pra pessoa lá e falo, mano, essa pessoa não tá vendo nada, velho. Como ela consegue ficar vendo só a camisa do... Esse sou eu. Então, é triste, né, mano? Mas fazer o quê? Paga a pista premium, tá lá na frente, gastou uma grana, mas não tá vendo nada, cara. Aí é isso aí. Graças a Deus eu vi o Deep Purple e, nossa, é demais. É demais. Eu vi uma vez. Eu não sou, assim, dos maiores fãs, eu gosto de alguns discos muito, mas não sou muito fã. Não conheço tanto. Mas eu gosto mais daquela fase da época do Blackmore mesmo. Eu não gosto muito da fase do Coverdale, não. Aquela coisa... Coverdale. Do Coverdale eu já não gosto muito, não, cara. Com o Glenn Burning, Hughes. né? É legal, mas acho meio... Eu entendo. Mas por exemplo, aí eu tava em casa outro dia e teve um show que caiu. E eu vi que tava Uriah Heep. Olha que legal, cara. Pô, Uriah Heep. A puta banda também pra se ver ao vivo, né, Uma das minhas favoritas, inclusive. Então, eu pensei, E duas poxa, vezes, Uriah olha. Heep, que legal. Meu, eu não tô brincando. Aí chegou no meu... Eu já trabalhei com o Paulo Barão, já toquei com a banda Malta, né? Fiz turnê com eles. Caramba. De lançamento, aquelas coisas do Queen, né? E deles também, em Curitiba. Nossa, foi muito legal. Fiz uns 5, 6 eventos com eles. Aí chega no meu celular assim, Márcio, você é meu convidado. Que isso, Paulo? Aí eu olhei, não. Aí eu falei, seja o que for que aparecer, eu vou desmarcar e eu vou no show. Porra. Aí nós chegamos no show, fui eu, o Galhardo é amigo do Andréas também. Sim, sim. E o filho dele, né, que foi meu aluno de guitarra também. Meu, que legal que foi. Aí nós mandamos mensagem pro Andréas, né? Fala aí, Andréas, você tá perdendo aqui. Aí ele, não, esse show eu não queria. E ficou zoando, sabe? Porque ele não tava lá, né? O André usou ele só escuta Black Sabbath, mano. Ele só conhece Black Sabbath, Ozzy e Metallica, não conhece mais nada. A gente brinca com ele. Queen também. Queen ele gosta bastante. Não, a gente brinca com ele, é verdade. Queen também. Sempre fala do que tem a Bohemian Rhapsody, né? Mas ele só fala do A Night at the Opera. É, isso. Posso contar um segredo? Esse claro. programa é o corte, hein, pra vocês. Claro. Eu fiz turnê com o Andréas, né, de workshop. E nós estávamos numa cidade do sul, a gente sempre dormiu no mesmo quarto, mesmo assim, nunca teve frescura, tipo um quarto para ele, com deuses gregos, e o meu nada, né? E o meu, que nem prisão, né? O meu, aqueles quartinhos pequenininhos, né? Aí, não, sempre no mesmo quarto, uma cama do lado da outra. Aí, de noite, ele pega aquele notebook dele, que é o mesmo até hoje. Acho que é, né? Que tem os adesivinhos. Sim, sim. Aí ele liga lá, Marcião, vamos ouvir. Falei, o quê? Queen! Aí ele a gente ficava a noite inteira ouvindo Queen, cara. Queen 2. Ele conhece muito, cara, de música. Lógico, dessa época, né? Mas o segredo é o seguinte, nós somos um desses quartos, um dos que nós fomos dormir, eu entrei no quarto, juro, cara, o quarto era quase o tamanho dessa mesa aqui. Tô exagerando, mas era quase isso. Uma das camas, eu fui sentar, tinham 3 pés. Alguém já deitou numa cama de 3 pés? 3 pés? Caralho. Alguém já deitou? Você equilibrando. Então, se você ficar do lado onde tem 2, ainda dá, mas se mexeu, ele... Cai a cama. Beleza. Aí eu pensei, puta, vamos ter que encostar uma cama na outra, né? Mas não dava, não tinha, já tava Dormiram encostado. de casal, é isso, né? Foi maravilhoso. Aí, o que aconteceu? Eu fui tomar banho, e ele comeu todo o meu chocolate que estava em cima da mesa, que eu deixei, né? Aí, a hora que voltou,
eu voltei, né, do banheiro, ele tava deitado na cama quebrada. Isso Ai, nunca vai caramba. sair da minha cabeça. Sério? Aí eu acordei e Gentileza. eu falei, Kisser, você é louco, amanhã você vai tocar. Não, dorme aí. Equilibrista. Ele dormiu na cama quebrada, cara. Guitarrista equilibrista Você também, já ó. viu alguém fazer isso? Olha, Não. E tem que ser quem, né? Justo e assim... curiosidade, passe adiante. Mas é uma prova de caráter, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, né? Isso é... Não é à toa que... Desculpa, Kisser, eu falei mesmo. E hoje em dia ele não comeria seu chocolate, porque hoje em dia ele faz as dietas lá. né? Então. Oba, então você pode voltar a dormir no mesmo quarto que eu. Aí, assim, voltando àquela coisa da aula e tal, eu tava pensando, para você, como professor, né, que tem toda essa experiência, tantos anos aí, é mais fácil você dar aula para um cara que não sabe nada ou um cara que sabe um pouquinho? Essa pergunta isso aí, a pessoa me liga, né? Sabe o que é? Meu filho já toca, eu toco. Rapaz, eu sempre quis aprender. E é fácil. Eu não sei nem segurar o violão. Eu falo, Esse é mais fácil de ensinar? então, não tem regra. Eu acho Sério? que todas as formas, a partir do momento que você gosta de um instrumento, você não vai virar o Jimi Hendrix, né? Sim. Não vai virar o Van Halen, não vai virar o Yngwie Malmsteen. Mas você vai tocar. Qualquer pessoa toca. Qualquer ser humano toca. Qualquer um. O nível que vai mudar. Ou a pessoa vai... Assim, a pessoa tem facilidade. Pode falar do Johan, não pode? Sim. O Johan entrou lá, ele não sabia nem segurar. Sério? Ele tinha uma guitarra de criança quando ele estudou. Não Caramba. sei se você chegou a ver essa guitarrinha, uma Não. guitarrinha do Mickey, acho que era. Nossa. Pequenininha pra quem... Johan, mostra pra gente sua guitarrinha do Mickey. É verdade, boa. Será que ele deve ter ainda lá no quartinho, aquele quartinho lá. É. Aí os dedinhos pequenininhos ajuda, né? Quanto menor o instrumento ali. Mas quando ele foi aprender comigo, que nem, por exemplo, vamos fazer escala pentatônica, vamos fazer acorde, vamos fazer bicorde, vamos fazer trocas. Ele fazia tudo, cara. Tudo. E as aulas que ele teve quando era criança foi de bateria. Caramba. Ele estudou bateria. Ele não estudou guitarra. Não, e Quando era criança. uma pergunta que eu gostaria muito de fazer é que é o seguinte, a gente no meio do metal, no meio da música, a gente fala muito que tem bandas que nós não gostamos, mas nós sabemos que são muito boas. E tem muitas bandas que nós gostamos e nós sabemos que não são tão boas, vamos dizer assim, né? Claro que essas que não são excelente tão isso. boas a gente não vai falar, né? Porque vai que ofende o gosto de alguém. Mas assim, o que a gente tá falando não é nem de gostar ou não gostar. Eu mesmo tenho muita banda que eu gosto, que eu sei que aquele cara não canta tão bem. Ou, vou citar até um exemplo. O Thor, do Canadá. Sim, É uma banda sim. que eu adoro, mas eu sei que o Thor não é um grande vocalista. O Siritiango, mano, quer um exemplo? Siritiango, puta banda assim, que você sabe que é limitado, tanto vocal, e eu gosto pra caramba. Sim, e ao mesmo tempo tem bandas, eu vou citar uma que eu não gosto, o Slipknot, que você sabe que os músicos são todos Top. de um nível absurdo, né? E eu ia perguntar Somente o baterista agora. Nossa, É. verdade. Já saco pro Brasil, né? Mas eu ia perguntar justamente disso, como o professor nessa hora ensina justamente isso, né? Porque o que acontece, eu sei que é um desenvolvimento meio longo, mas vamos lá. Por exemplo, o cara, quando ele tá ouvindo como ouvinte e não como músico, muitas vezes ele é contaminado pela aquela coisa do fã, né? Então ele ouve aquele, por exemplo, ouve o Thor cantando e fala, meu Deus, esse cara é maravilhoso, olha que fantástico. Aí você tem que chegar lá e falar, então, ele não é tão bom assim. Na verdade é que a música é muito boa, o artista, a parte artística é muito boa, mas a parte técnica nem sempre, né? Como um professor trabalha essa visão? Ai, que legal, parabéns, viu? Nossa, galera, que emoção estar aqui. Além de serem meus amigos, né, sermos amigos, o Luciano, eu tenho uma admiração muito grande por ele, a mulher dele. Pentelinho aqui também. Opa, obrigado. E hoje eu conheci o cachorrinho, conheci a namorada, esposa ou namorada? Minha noiva, Noiva, então já tá mais sério. Aline. É mais legal, então. 16 anos de noivado. Ótimo. Não casa, porque dá certo assim. Tô brincando, casa. Mas continua namorada, continua noivo, que é assim que dá certo. Opa. É o amor verdadeiro. O que acontece é o seguinte, o resultado essa é uma expressão muito legal de falar. O resultado final das coisas, ele é independente de ser perfeito ou agradável ou nós armarmos aquilo. O que eu quis dizer? É perfeito. No estúdio, um cara grava, provavelmente vai ficar bom.
Porque tem um produtor, pode até não ter um produtor, mas tem um cara mexendo lá, ele vai afinar a voz, hoje em dia, né? Ele vai arrumar a guitarra, ele vai arrumar o tempo, o batera tocou fora, o cara colocou, vai ficar tudo no grid, né? Que se fala, né? Olha, tá tudo perfeito. Então você vai ouvir o disco, a emoção vai estar lá, então não importa se a música é boa ou não, o resultado final é isso. Mas aí que tá uma coisa legal. Quando você vai num show ou você pega um disco ao vivo, e hoje em dia tem internet, né, YouTube, você pega um show, aí você vai falar, pô, o cara do Thor ao vivo, por que ele desafinou tanto assim, né? Por que tal o Slash, vai, que muito aluno fala pra mim, o do Kirk Hammett também, não tô falando mal, hein, eu amo esses caras, mas a moçada de hoje torce o nariz, né? Nossa, eu fui no show, o Kirk Hammett errou one, né? Eu falo, cara, eu amo ver ele errar one, porque ele fica mais próximo de mim, entendeu? É um ser humano normal, cara. Aí eu fui ver, ele torceu o pé, entendeu? No vídeo. Mas o cara não quer saber que ele torceu o pé. O cara quer saber que ele errou a nota, né? Que o arpejinho lá do meio. Então, o resultado final é o mais importante para mim, tanto de estúdio quanto ao vivo. E se eu sentir um sentimento, vamos falar do Queen. Cara, seria um pecado falar que o Queen ao vivo é igual ao estúdio. Não é. Só tem 4 caras. As vozes, né? O jeito que toca, as guitarras. O Brian May em estúdio grava 10 guitarras por música. E aí? Vai colocar 10 caras fazendo as harmonias ali? É verdade. Né? Só que a emoção, aí que entra ao lado que eu falei lá no comecinho. O sentimento é muito maior do que a definição. Eu penso assim. Agora, quem é fã, não estou falando mal também, hein, pelo amor de Deus. Quem é fã do Dream Theater, por exemplo, o cara é doente pelo Dream Theater. Ele não aceita nem o Dream Theater errar. E é verdade isso, porque eu tenho alunos assim, né? Eu estou ensinando o cara, não é assim. Eu falo, eu sei, eu estou te ensinando, né? Vamos fazer devagar. Mas você tem que fazer para mim fazer. Sabe aquele aluno assim? Aí eu falo, estou ferrado, meu Deus. Tem que ter umas máquinas. Eu tenho que fazer... agora sim, faz você. Eu não consigo fazer. Mas a prova é ver se eu sei fazer, né? Já tive aluno assim. E é engraçado. E depois eu converso com o cara, a gente vira amigo sempre. Mas o mais importante, você está sentindo bem ouvindo isso? Tô. Você ama? Então estuda. O resultado final. Tanto ao vivo quanto de estúdio. Desculpa falar tanto. Você falou do Dream Theater, eu vi esses dias aí na minha rede social, lá uma menina botou assim, pô, eu fui ver o Dream Theater tocando no festival, acho que foi um desses festivais europeus aí que tá rolando, né? Ela falou assim, pô, o show deles foi curto dessa vez, foi só 1h30, né, meu, pra show de festival tem que ser curto. Eles pararam na segunda música. Tocaram 1h30. Cortaram a segunda música no meio. Essas piadas é sacanagem, né? Porque os alunos lá, e o moleque é fã, falou, cheguei 1h30 atrasado. E aí? Perdi a introdução da primeira música. Entendeu? É muito isso. Ou quando eles tocaram no Rock in Rio, os caras falaram assim, pô, os caras vão tocar até, porque eles fecharam, né? Depois do Iron Maiden quis tocar antes e tal. Ela falou, eles estão tocando ainda. Já era o dia seguinte, já estou tocando ainda, deve estar, não chegou no bis ainda. Então, a música, ela tem uma expressão, que nem, por exemplo, eu escuto Hollow Years, do Dream Theater. Maravilhosa. Eu amo essa Maravilhosa. música. Eu amo. Eu amo esse disco, amo. Falling to Infinity, que ele é mais músicas do que essa coisa de... né, tipo, virtuosa. E me lembra coisas assim, tipo Sting. Sim. Me lembra The Police, me lembra Queen. Sim. Então, lembra Queensryche. Lembra... Não é cópia, hein, pelo amor de Deus, que lembra. Lembra. Referência pra falar, né, de som. Aí eu vou no show, assim, falo com os caras. E aí? Essa música é horrível. O fã do Dream Theater, entendeu? O cara só quer ouvir a quebradeira. Não, isso daí é horrível, aquela vozinha melada. Eu falei, cara, né? Então você não gosta de Dream Theater. Então você não gosta de música, você gosta de ficar vendo o cara se ele vai acertar ou não. Videogame, você tá indo ver, você tá jogando videogame. Você não tá pra mim marcou esse disco, porque o Falling to Infinity de 97 foi onde eles vieram a primeira vez pro Brasil, tocaram em Santo André, no Aramaçã. É verdade. 2 shows. Verdade. E depois vieram pro Monsters of Rock do ano seguinte. Então, eu tive banda com o André e com o Ivan, né? Caramba, nós tínhamos Raptors Rock. A gente tem ainda essa banda, só tá parada porque o André tá tocando o traje lá, no traje, né? E eu lembro dele falar assim pra mim, pô, nós abrimos esse show. É verdade. E aí ele pegou amizade, eles pegaram muita amizade com o Portnoy, com o John Petrucci. E os caras, tudo... Pra eles, assim, foi engraçado que mesmo o Dr. Sim sendo uma banda bem técnica, com bastante coisa... Eles conversando entre eles, a ideia não é da técnica. Uhum. Posso falar um lance legal também que aconteceu comigo? Eu fiz turnê com o Jeff Scott Soto, aqui no Brasil. Sim. Toquei com ele em 2015. O outro cara que tocou com a gente foi o Eric Martin, que era do Mr. Big. Caramba. E ele tinha a banda dele e eu era da banda do Jeff. Aí nós combinamos os ensaios, os shows. Pô, foi, cara, um sonho pra mim fazer isso aí.
Eu gosto muito do Jazz Scott Soto. Eu sou muito fã do primeiro e do segundo álbuns do Yngwie Malmsteen. Eu amo. Eu também acho maravilhoso. Eu adoro. As O começo Above- do Yngwie Malmsteen é Tem maravilhoso. vocal. As Above, mano. So Below. Minha favorita, Meu, inclusive. aquilo lá pra mim é uma obra-prima, não é? Não tô errado. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, you never die. Por favor, vai ouvir. Quem tá vendo aqui, fala que se não parece umas músicas aí que existe por aí. É muito Curte, muita- compartilha primeiro, vê até o final, aí depois vai ouvir. Depois. Aí eu tava eu levei um amplificadorzinho, ficava no camarim me aquecendo, porque mesmo tocando Queen, eu tocando outras coisinhas assim, não é pela velocidade, é pra subir quente no palco. Uhum. Olha, ele tá dormindo aqui, vocês não estão vendo. É. Que lindo, cara. Nossos E ele veio pets. dormir do meu lado, hein, viu? E a Atena tá no colo da Aline ali. Ó. Mas ela tá só olhando pra você, ela é apaixonada por você. Olha lá. Tipo assim, é meu pai. Segura. Que linda. Aí o que acontece? Eu tava lá estudando, fazendo os negócios, e eu nunca mostrei o que eu sei fazer, eu não sou músico, tem que aparecer, entendeu? E eu tava treinando lá, aquecendo, fazendo arpejo, fazendo os negócios. Aí o Eric Martin entrou e falou, putz, grilo, vocês são todos iguais. Você, o Billy, o Paul. Você falou, Eu cara. falei, ele tá me comparando com o Billy Sheehan, tá me comparando com o Paul Gilbert. Eu falei, nossa, é o melhor elogio que eu recebi na minha vida, né? Eu falei, caraca. Aí ele deu risada assim. Eu falei, vocês só ficam tocando guitarra, esses... entendeu? Mas foi um jeito engraçado ali na hora. Eu falei, nossa, que gostoso ser comparado a esses caras. Porra. Mesmo que seja brincando. Não, mas com certeza a referência não foi à toa, então, ó. Então, eu falei, uau. Então. E com base nisso que você tá contando aí, que você já tocou com esses caras, você não precisa citar nome, mas tem músico que você fala assim, puta merda, é mala demais, velho. Teve já? Tem. Sempre tem, né? Tem. E eu falo, eu não escondo, não. O que acontece é o seguinte, no mundo do metal, o mundo do metal, ele só não é maior porque todo mundo é mala. Tem Desculpa isso, né? falar assim. É, porque tem isso, né? Desculpa. Tem esses egos, o Perdão, ego. perdão. Não discordamos. Então, todo mundo é mala. Então, assim, na frente, assim, o cara, ô, beleza? Você virou as costas? Não, ele toca mal, né? Esse cara não toca nada, meu. Esse é o Mar Sanches? Toca mal pra caramba. Tô brincando, Caramba, né? Mas é assim mesmo, tá? Então, com todo mundo que eu já toquei, por exemplo, eu toquei com o Bruno Sutter, eu gravei uma música no CD dele e fiz a turnê, né? Fiz 3 shows do disco sério dele. É do disco sério, mas não parece sério. Então, não parece, né? É, Porque no show uma crítica, a galera queria não ouvir parece. Massacration, né? Sim, Então ele virou um personagem dele mesmo. Mas o Bruno é maravilhoso, cara. sim. Composição, o cara canta, toca. Então, qual que é o estilo ali? Ele é gente fina? Ele é gente fina. Os músicos tocaram com ele, é gente fina. Mas existem envolvimentos de banda e de outros músicos que ficam... às vezes você dá mais atenção para outras pessoas que não precisa merecer tanta atenção. Então, aí não vou citar nomes, né? Que é então você fica dando atenção para sempre os mesmos. Os mesmos acho que dá para saber quem é, né? Então as pessoas sempre criam a expectativa, naquele cara, naquele. Então no Brasil só tem uma banda de metal, né? Não preciso falar quem é, né? Então. Sim. Só tem uma. E é mentira, tem várias. Sim. O próprio André Matos, né? Ele mesmo falava para mim assim, falou, Márcio, você sabe a história das músicas? Eu te contei isso aí, que eu fiz música pro André Matos, tudo. Você sabe? Você contou, você falou, mas já, né? Bom contar aí Eu pra ia até galera. trazer hoje, mas falei, não, melhor não. Fiz 52 músicas para ele. 52 músicas, não são 2, 3, né? É uma por semana do ano. Caramba. Uma coisa que marcou minha vida para sempre, que às vezes as pessoas perguntam, por que você não é famoso? Por que você não é igual? Eu escuto isso todo dia. Eu falo, quem falou que eu não sou famoso? Eu me vejo todo dia no espelho, eu gravo vídeo, eu faço solo, o que eu quiser eu toco. Eu sou famoso para mim. Né? Eu acho que a maior realização é essa. As pessoas querem ser famosas pros outros. Guarda isso para você, viu? Você está na sua casa tocando, você é muito importante para você mesmo. Não é para os outros, é para você. Com certeza. Tá? Guarda isso no seu coração, estuda. Você mesmo vai saber a hora que o solo tá perfeito, tá bonito. Precisa alguém falar para você? Desculpa. Olha que dica, olha que dica. Não, mas sinceramente, uma das melhores dicas faladas até agora aqui. A gente sempre pede uma dica, depois a gente vai até pedir de novo, mas olha que dica o cara tá dando aí pra vocês. Porque o valor, cara,
eu sempre começo falando do lance do sentimento da música lá no começo, porque é o que vai acompanhar a gente a vida inteira. Você vai ouvir uma música, ela tá te emocionando, vai ver a nota que é. Se você é músico, né? É Lá menor, é Dó sustenido menor, é Ré maior, é Sol, o que que é? Vai lá e estuda essa escala, você vai saber tudo que você ama. Você já vai saber a vibração melódica das notas que fazem você querer ser músico. Ó. Ó. E agora, Vou até embora depois. Vou dropar o microfone aqui. e agora vamos falar dos bons, né? Quem são os músicos maravilhosos que você já tocou já? Tirando o Andrés Kisser, que já sabemos. Família Kisser não conta. Ó, tem o Andréas Kisser, tem o Andréas também. É, o Andrés, tem o Johan. Tem o Johan, tem o Enzo e tem a Júlia. O cara só fala deles, né? Cara, eu não sei, eu devo ter sorte, Luciano. Eu tenho sorte. Eu tava brincando, né, falando de caras mala, mas não tem gente mala. A verdade é essa. Né? Porque aí, quando eu descubro alguma coisa estranha, tanto boa como ruim, a hora que eu vou ver, eu já tô lá conversando com o cara de novo, batendo papo. E assim, já teve mulher de músico que falou mal de mim, que a mulher veio falar pra mim, ó, o cara falou mal de você, mas eu amo você. Você toca pra caramba, você é muito bom, você é legal, você é humilde. Aí eu falei, mas isso é o mínimo que tem que ser, né? Eu falei pra ela assim, e depois o cara também veio falar comigo. Eu queria poder falar o nome, mas ia ser maravilhoso poder. Pode falar. Mas tem uns três aí. E você tá falando bem, você pode falar. Mas eu vou trazer até uma pergunta sobre isso, assim, uma impressão que eu tenho. Quando a gente está mexendo com música, a gente mexe muito com arte. A arte é muito de dentro para fora. E eu acho que isso mexe muito com o nosso ego, né? Sim. O músico, ele tá sempre se expondo, até emocionalmente. Você acha que isso também não possa ter uma influência justamente nesses comportamentos? De uma hora a gente não gosta, reprova o comportamento de alguém, outra hora a gente fala, não, mas uma hora a gente tá se odiando, outra hora tá se amando, vamos dizer assim. Acho que sim, muito. É o comportamento humano, né? Mas eu acho que na arte é onde mais tem. Por isso que eu falei, se eu gravasse um tipo de música que eu não gosto, eu não ia ligar se alguém falasse mal de mim. Mas como nós fazemos o que nós amamos, a gente sofre, né? Pois é. E o músico, o grande mistério, assim, por que a música demora tanto para alguém ficar famoso, estourar ou ter música boa? Será que quando o Jimmy Page estava fazendo Stairway to Heaven, ele sabia que ele estava fazendo Stairway to Heaven? Essa é a pergunta. Entendeu? Será que o Blackmore lá, pegou fogo no rio lá, vamos fazer uma música? Vamos. A fumaça tá na água, Smoke on the Water. Aí o cara vai lá e faz tan, tan. Será que ele sabia que ele estava fazendo Smoke on the Water? Então, eu acho que não. Eu acho que eles estavam vivendo. Living metal, eles estavam vivendo a música, entendeu? Eles estavam vivendo. É o momento, é a energia, só que é tão verdadeiro, é tão puro, que nem o Ozzy lá fazendo as histórias, que o Ozzy não toca nenhum instrumento, mas ele toca um pouquinho de teclado, né? Parece que ele fez no Black Sabbath, ele compôs umas ideias, né? Agora sim, será que o Ozzy, quando ele cantou Crazy Train, ele sabia que a Crazy Train ia virar Crazy Train? A Mr. Crowley, quem fez a Mr. Crowley? Foi o Don Airey, né, que fez ela. Ninguém sabe, né? Porque quando ele compôs, inclusive o solo, aquela parte que tem o... Todo mundo faz isso, toda banda tem esse... né? É o Ré menor ali, entrando assim, o Ré menor entra o Si bemol junto. Aquilo é coisa de teclado. O Don Airey fez, e ele e o Randy Rhoads juntos desenvolveram, que para mim é o melhor dueto que existe, assim como Highway Star. Você acha que o Blackmore, o dia que estava fazendo Highway Star, gravando aquelas 3 guitarras, né, a base e os 2 solos, dueto, assim, ele sabia que ele estava fazendo o melhor solo de guitarra de... Todo mundo ia copiar. Cara, é louco isso, né? Pra pensar assim, que o cara faz um puta disco, mas ele não sabia que ele estava fazendo. Ele estava fazendo mais um disco, mais uma música. É por isso que eu falei da referência momentânea, assim. Sim. Se a gente pega um violão aqui, faz uma música e amanhã ela explode, aí eu vou falar, não, eu estava no podcast, eu e o menininho lá, o outro menininho, os tampinhos aqui, os cachorrinhos ajudaram. Aí o cara, mentira, você não estava em cima de uma montanha andando num cavalo branco? Eu falei, não tinha um arco-íris atrás, explosões. Não, estava no banheiro dando um number 2. O Van Halen fala isso, né, na entrevista também, né, que no banheiro dele tinha um sistema de gravar. Caramba. Então, e sempre o number 2. Ele tá ali sentado, vou perder um tempo, eu tô tendo ideias. Você acredita nisso, cara? Pô, que louco, né? Desculpa falar assim, mas é verdade. É só pesquisar agora tem internet, é só escrever lá. Ed Van Halen, banheiro. Tem até foto do banheiro dele. Quem tá assistindo o nosso podcast deve estar pensando,
Será que são aquelas baquetas ali em cima? Será que o Márcio virou baterista agora? Você trouxe umas coisas para mostrar pra gente aí também, né? Que legal. Pode mostrar agora? Lógico, depois a gente vai mostrar também mais em detalhes aí pra vocês. Posso fazer por partes? Claro. Claro, opa. Então eu trouxe uma coisa aqui que é o seguinte. Isso aqui eu nunca mostrei em lugar nenhum. Tá guardada 15 chaves. Ó. Tá vendo como tá difícil de guardar? Olha. Isso aqui eu ganhei de um amigo meu. Todo mundo acha que eu sou fã do Brian May. Eu amo o Brian May, é verdade. Mas eu amo também o Ed Van Halen. Caramba. Isso aqui são 2 palhetas originais do Ed Van Halen. A gente vai mostrar em detalhes Minha pra nossa. vocês aí de pertinho. Daqui a pouco. 2 palhetas que vieram da mão dele. Olha que legal. Então, um dos meus sonhos era ver o Van Halen tocando, ao vivo, assim, ver, né? Van Halen! Né? Nossa, E coisa linda. não Isso, aconteceu. Mas a gente tem aquela besteira de querer falar com o músico, né? E essa pessoa estava no camarim do Ed Van Halen, na fase do Nossa. Van Halen 3, né? Que era o Gerd Sharon cantando. Eu gosto dessa fase também. Não é a melhor fase. A melhor fase para mim é a do David Lee Roth. E a do Sammy Eu não Hagar. sei se eu ia falar isso, eu não sei Eu ia falar isso, diferenciar. né? Não tem como, né? Tipo AC/DC, não sei qual é o melhor vocal dos não, dois. Eu não tô até dá. com medo de segurar isso aqui por muito tempo. Não, eu não tenho frescura, não. Aí, quando chegou isso aqui, o Ed Van Halen estava no telefone lá, a pessoa me ligou e falou, Márcio, ele não vai conseguir falar com você, mas eu escutava a voz dele, assim. Foi o mais perto que eu cheguei, né? Caramba. Já existia celular, já dava pra falar. Essas 2 aqui vieram da mão do Brian May. É isso que eu ia falar, são as moedinhas que ele usa de paleta. O Brian May, quando começou a tocar guitarra, ele não usa palheta, ele usa moeda. Ele usa moeda. Essas cara. 2 moedas ele usou em show, inclusive. Olha que coisa linda, mano. Então é sixpence inglesa. É uma moeda de troco. É uma moeda O inglês normal. é engraçado. 6, né? Tipo, não é um número, né? Normalmente é 5, 10, 15, 20. E o cara usa de paleta. Usa de palheta. Aí essas moedas acabaram, né? Não existe mais no mundo, porque era moeda de banco, né? Não é estranho pra tocar com... Porque dá essa... De pegar o alumínio. O alumínio não, né? Metal. mas O metal. Eu tive que aprender, porque a sonoridade, eu uso até nas minhas músicas, nas minhas próprias músicas. Porque o arranhado da moeda, o então. timbre, sabe aquele pedal chorus? Você sabe o que é chorus, né? Você tá ligado? O pedal, aquele para fazer som limpo, bonito. Aqui é um chorus de graça. Você não precisa nem comprar o pedal. É verdade. Põe a moeda assim, faz... É. Aqui, esse cara aqui... Já tentei tocar guitarra. Esse aqui eu não sei quem é. Com moeda é estranho, Eu mano. não sei, MS. Ah, também não conheço. Agora esse aqui também. MS deve ser Michael Schenker, né? É o Michael Schenker. Boa. Se ele não trouxesse do Sepultura, ia tomar bronca, né? Aí, bem no começo, né, pela amizade e tudo que eu tenho, quando eu vi isso aí, até chorei, cara. Andrés. Eu falei, pô, 40 anos, vai parar mesmo, vai parar mesmo. Não é nada. Vai parar, Andréas. Eu continuo tocando por aí, vai ter os Aí projetos pegar dele. essas 2 palhetas na mão me emocionaram muito, né? Aham. Aqui são as minhas 2 novas que saíram. Mas é bom, deixa eu mostrar em detalhes pra vocês aí tudo. Mas já deu pra gente também, você já cobrei, né? Pagou multa. A gente sempre lembra de família, né? Pô, meu pai, eu amo, te amo até hoje, nunca vou esquecer, obrigado por Amar tudo. pra sempre. Para sempre. Minha mãe, meus filhos, né? Então, não tem o que falar. Aí tem uma pessoa que sempre me ajudou e me ajuda. E poder fazer parte disso, aí você já sabe, né? Pô, com certeza, cara. Esse é do primeiro. Olha que legal. Essa credencial é do Pat Fest. Essa vai aparecer legal aqui. A gente vai mostrar detalhes, mas já dá pra ver aqui. Esse daí é da banda, Bem né? legal. Então, Bem legal. Legal. essa é a única Quem que é participou. all access, né? Nem os amigos conseguem, né? Eu não consegui isso aí, mano. Então, eu não sei. tive. Mas acho que eu fui nesse aí, não fui no segundo. Aí tem esse lance. Meu CD, o primeiro CD que eu lancei. Tchan. Verdade. Produção do André. Foi divulgar lá no programa e tal. Divulgar. Foi emocionante escutar no rádio, né? A Tem música. um autografado, da hora. Ó. E ele logo tá chegando mais aí, mas os próximos CDs que eu vou lançar vai ter voz também, não vai ser só. É isso que a gente ia perguntar agora, chegando na reta final, eu ia até te perguntar isso. Como é que tá seu trabalho aí? Você vai gravar mais? Então você lembra que eu componho que nem um doido, né? Sim. Então, eu tenho, cara, aquela época que eu fui fazer o programa eu devia ter umas 500 músicas, hoje eu devo ter mais de 1000. Então assim, não adianta ter 1000 e não são todas boas, eu sei disso, eu mesmo sei, entendeu? Eu escuto assim, eu falo, nossa, eu não fiz isso. Né? Mas eu salvei, arquivei. E tem muita música, cara. Nossa Senhora. Às vezes eu pego uma música assim para falar, eu vou gravar agora, vai. O que eu vou pegar? Aí eu não consigo nem escolher.
Porque tem tanta coisa, aí eu quero fazer mais, eu acabo fazendo mais uma. Eu falo, não, é tudo ruim, 1000 músicas ruins, vou fazer mais uma. Aí lança um duplo agora, mano. Faça 1001. Já lança um duplo. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é ruim, né? Não era o Tony Iommi que achava que a Paranoid era... Não, tem várias histórias assim legais pra caramba. A história dos Beatles, né, que eles fizeram Why My Guitar Gently Weeps, e eles estavam brigados, né, o álbum branco, ninguém mais aguentava, né, os caras não se suportavam. Aí o George Harrison levou o Eric Clapton no estúdio. Aí os caras, Eric? Aí eles falaram, vamos gravar, gente. Aí o Eric Clapton na guitarra, da Why My Guitar, no disco. Ele que faz o solo, né, tal. Então... Porra. Mas é brincadeira, eu amo minhas músicas, né? Mas é mais no sentido de... Inclusive vai virar baterista agora, né? Trouxe até as baquetas. Agora, vocês vão ver. Vou até fazer um negócio aqui, ó. Bate na... Faz o efeito aí, porque eu não sei fazer Foda, aquele negócio lá. Isso aqui também, mesmo Bate sendo... na mesa. Mesmo tocando com o Andréas, né? Em 3, 4 projetos que ele já teve, tocando no Patfest, tocando em outras coisas que ele faz. Para mim é um sonho que eu tenho, acho que todo músico tem esse sonho, né? Porque o Sepultura é uma fonte de inspiração sem fim. Então, subir no palco lá e tocar Caioas com eles... Eu senti, mas eu tenho essa experiência também. Eu já toquei a Caioas no violão, com ele, na banda solo dele. Mas tocar lá na percussão, aquele momento... Que show que foi esse aí? Esse aqui foi de São Paulo, o show do sábado. Ah, do sábado, eu fui no domingo. Mas eu não participei. Eu participei em Santo André. Santo André. Que, inclusive, eu estava comentando com você em off aqui, né, antes de começar, que em 1994 eu estava lá no público assistindo a turnê do Causedi. Eu vi o Vitão Bonesso, os caras fazendo a percussão lá da Caiovas, e 30 anos depois eu estava no palco com os caras. Tem até vídeo no YouTube disso daí. Se bobear, a gente bota o trechinho aí, sei lá. Então, o motivo de eu guardar isso, quando eu toquei lá, aí o Dante, a galera... Eu devolvi as minhas. Não me pediram de volta. Eu falei, então beleza. Eu saí quase chorando do palco. Eu nem lembrei das baquetas. Eu dei na mão dele assim, tal, porque eu fiquei muito emocionado. Isso aqui, mesmo eu trazendo isso aqui, eu não tenho muita coisa. Eu já toquei com muita gente. Eu não tenho Mas é legal se guardar. Scott Soto. Cueca, né, do cara. Porque ele não usa. É por isso que eu não tenho. Mentira, ele usa assim. Não sei se ele usa. Tô brincando. Fui fazer a piada, me ferrei. Aí, o que acontece? É porque isso aqui realmente é importante para mim. Agora tem as memórias e as coisas que estão dentro da gente, né? Que eu acho que são mais importantes. Se não tiver o Alzheimer, a melhor coisa que você tem é a memória, não é? É isso mesmo. O problema é que hoje em dia tem que ter um medo de não ter o Alzheimer, que aí lascou. Perdeu a memória, lascou. Nossa, mas dizem que músico tem menos propensão ao Alzheimer, né? Pelo estímulo. Treina né? bastante, né? A música, ela usa os dois lados do cérebro. A música e a pintura. Por isso que quando você vê, né? Às vezes eu sou desenhista também, eu mexi com arte muito tempo. Não sabia não. E quando você está desenhando ou pintando, você está usando os dois lados do cérebro. E uma pessoa usando raciocínio, conta, essas coisas, é um lado só. É engraçado, né? Devia ser o contrário, né? Porque o cara tá lá, 10 mil mais 12. Quanto eu vou ganhar, juros? É um lado só. Agora, o que eu quis dizer assim, quando você guarda o sentimento... Eu não tenho isso aqui, mas eu tenho várias fotografias que eu fiz com meus olhos, né? Então tá aqui dentro. Né? Por isso que eu falei com certeza. Coisas que eu nunca vou esquecer. Graças a Deus. Também E quando é uma coisa verdadeira e forte, eu acho que ela fica para sempre. E vale tanto quanto coisas assim... Um colecionador vai ficar bravo comigo, né? Mas, pô... Imagina que nem, por exemplo, um cara foi bater uma foto com o Flea. O Flea, do Red Hot Chili Peppers. O cara, ele não bate foto com ninguém, o Flea também. Ele não gosta de foto. O Eric Clapton também não gosta. Né? Aí o cara falou, cara, me dá um abraço. Olha que legal. Ele falou, me dá um abraço. Você vai poder falar para todo mundo que você ganhou um abraço do Flea. E ele abraçou o cara, mas o cara ficou chateado. Eu queria mas olha que foto, legal. Não vou ter como provar que eu dei um abraço nele. Porque na verdade as pessoas querem fazer o quê? Quer mostrar para os outros, né? Tem que mostrar para você. Sim. De volta o lance lá. Pois é. Qual é o melhor palco do mundo? O seu quarto, cara. Com certeza. Tem que arrasar no seu quarto. Pro dia que você chegar num palco de verdade, você só fazer, fecha o olho. Até hoje, Luciano, mais um segredo. Eu fecho o meu olho, eu me sinto ali no... Eu treinava no banheiro de casa, né? Porque eu tinha meu irmão. Nunca fez, mano. Até eu treinava, ficava lá. Aí até hoje, nas partes difíceis, eu fecho o meu olho e imagino que eu tô no banheiro, assim. Aí eu faço. Oba, não errei. Com certeza. Bom, Márcio, para fazer aula com você, onde procura? Cara, Instagram. Meu Instagram é meu maior, é o meu maior contato. Assim, Márcio Sanches Guitar. Só isso. Eu respondo todo mundo, demoro,
porque eu sou sozinho, mas eu respondo todo mundo, falo com todo mundo. Então, se alguém falar assim, eu nunca consegui falar com ele, é mentira, porque eu falo com todo mundo. E demora para responder. Às vezes, se não conseguiu, é só porque tá no prazo ainda, né? Ainda vai falar. Vou falar. Ainda vai vir a resposta. Pô, e você tem um Até monte... com os malas eu falo, tá? Tá certo. E você tem um monte de patrocinadores também, né? Ah, é? Pode falar? Claro. Oba! Claro, com certeza. Mandar um abraço pra galera. Então, galera, é o seguinte, depois de tantos anos tocando, eu quero agradecer demais o pessoal da Quality SP Music, que é uma empresa que eu trabalho, né, onde nós também gravamos vídeos lá, fazemos review de instrumentos. A Quality SP é um e-commerce, vende na internet, né, Mercado Livre, Shopee. Eu já fiz live na Shopee. Caramba. Fiz live no Mercado Legal. Livre, então é muito legal. Então, o que acontece? Quality SP Music, muito obrigado. Quarta-feira estamos lá gravando vídeo. Para quem tem Instagram, dá uma olhadinha lá, começa a seguir, conhece a galera. Quem quer um instrumento também. E tudo que vem de lá passou pela minha mão. Então, assim, tem guitarra boa e tem guitarra para iniciante. E tem vários instrumentos, não é só guitarra. Inclusive a escaleta, eu tô louco para comprar uma. Sabe quando o André Matos ia fazer acústico? Sim, Ele sim. tocava aquele pianinho que ele ficava soprando? Sim. É isso aí, nós temos Caramba, lá também. Legal. Techniforte Cables, cabo de guitarra, SG, cordas de guitarra, pessoal da SG, que é o pessoal da ISO Musical. Nossa, eu tô com eles há mais de 15 anos, cara. Furman pedais de guitarra, Edifier, que é marca de áudio, né? Gente, olha. Nossa, Edifier é espetacular, cara. Você comprar um fone de ouvido da Edifier, o mais barato vai ser melhor que qualquer fone que você já viu. Vai por mim. E não é pelo merchan, não. Porque eu ganhei um. Deles bem legal. Eu falei, eles me deram um carão, né? Aí eu falei, deixa eu ver esse daqui. Eu fui colocar, eu gosto mais do barato do que do caro. Eu tenho um deles que às vezes está ligando para as pessoas de madrugada, mas é bom pra caramba. Ah, é? Verdade? Às vezes eu aperto ele para desligar e está ligando pro último número do meu É telefone. verdade, porque ele fica no Que loucura. botãozinho. Esses dias eu liguei para minha irmã, 3h30 da manhã. Ela pensou... Ia ser legal você 3h30 ligar da pro manhã é Andréas, né? esquisito, hein? É. Ele ia atender super feliz, né? Luciano. Fala, Luciano, o que é? O que aconteceu, Luciano? Ele vai fazer, né? Lost Dog, as palhetas. Porra. Meteor amplificadores de guitarra, não precisa falar, né? Tem que Maravilhoso. trazer alguém da Meteora aqui, né? Zé Luiz. Sim, né, o Zé mano? Luiz, a Com turminha certeza. lá, eles estão Porra, vamos trazer. sempre bombando. Vamos trazer. Mask Pedalboard. Não, todos esses caras, se você não tem o contato, eu tenho. Eu já Ah, com deixo certeza. hoje pra vocês. Com certeza. Opa. Ó, Mask Pedalboards, que é onde vai os pedais de guitarra, tem que ter um pedalboard. É o da Mask. Lady Snake, roupa, né, de show. Eu usei durante muito Não tempo. faz só para mulher, faz para caras também. Sim. Eles tinham mais um lance meio gótico, assim, Sim, que é muito. Eu gosto de roupa preta. Ouro. Aliás, essa jaqueta é Lady Snake. Ah, legal. Cadê? Murilo Luthier. Todos os meus instrumentos eu arrumo no Murilo. Muita gente. Agora um que você vai dar risada. Pizzaria Per Te Amore. Eu vejo você fazendo propaganda deles direto lá. Esse é vou comer agora. Pede pra Chegando eles em mandarem, casa, já vou pedir uma Fala pra pra eles família. mandarem uma pizza pra cá também, né? Boa ideia. Vou mandar entregar uma aqui. Quando gravarmos à noite, eu quero que eles mandem pra cá. Cadê, Murilo? Aí, ó. É, ó. Balbags. Ah, o Balbags, Balbags. Rodrigo. Você conhece Rodrigo bem. tá devendo, inclusive, vir aqui no MUBI. Pois é. Rodrigão, Rodrigo, gente boa demais. cobrança pública, cara. Rodrigão, ó, você vai sentar aqui e vai falar de mim, hein? Tô falando de você. Brincadeira. Favela do Rock, que é a marca que tá desenvolvendo as minhas roupas, né? Camiseta, boné, como chama aquele outro? Agasalho. Tá tudo pronto já. Já tá vendendo também e eu levo em show de merchan, né? Bem legal. Dentro do seu Instagram vai ter, além das aulas, vai ter esse merchan, tem esquema para merchan, vai ter os seus shows também, né? Sim, show Já vê os também. shows que você tá fazendo com bandas, enfim. Deixa eu Tudo ver se isso. para não esquecer ninguém importante. Ó, Deep Sound me ajuda bastante. O pessoal da Season Saúde me ajuda muito. TRM Press. Ah, do Thiago. Tiagão também me ajuda bastante. E agora o endorse mais novo. Brief. O melhor café do Brasil. Ó, Ó, isso interessa pra nós, hein? Eu vou mandar. Quando chegar, vou mandar para agora que eu sei que vocês gostam, vou mandar um cafezão, um para cada. ó, que legal. Ó, aí, ó. Tem que ter moedor, hein? Você tem que Ó. comprar um moedor de café. Tem problema não. Mas na porrada. Nem que vai no martelinho.
Então, é mais ou menos isso. Ô, Marcião, valeu demais, mas ó, antes de terminar, qual o conselho que você passa? Você já deu um conselho, mas qual o conselho que você dá para quem está começando a querer tocar um instrumento? Quem quer ter uma banda, mas assim, antes de tudo isso, tocar um instrumento. O melhor conselho que existe é você começar. Né? Então, Não é? tipo assim, ó, se você ouve música, você tá lá fazendo assim, ó, no sofá. Que instrumento será que você vai tocar, né? Bateria, né? Você tá lá assim, ó, já imagina. Aí o cara tá lá assim, tipo, que instrumento você vai tocar? Guitarra. Tô brincando, mas é verdade, tá? As expressões, aí você tá lá no banheiro, né? Sua mãe, para de gritar, moleque! Você vai ser cantor, né? Então, você já tem noção. A música vai te mostrando os caminhos. Se você, por um acaso, pegar um instrumento e começar a sentir as vibrações que você sente quando você está ouvindo, você vai ser músico. Nada vai cortar. E mesmo se você não sente nada disso e ama a música, compra um violão, põe lá no seu colo, né? Aprende uns acordes, umas notas e deixa a música entrar dentro de você através do seu corpo, né? Assim, quem sabe? Então, por experiência própria de dar aula há tantos anos, eu nunca tive um aluno que não aprendeu a tocar. Só é nível, né? Tem o nível 1, 2, 3, 10, 1000, né? E tem sou sincero, eu estudo até hoje, tá bom? Não adianta falar o Márcio é bom, eu não sou bom. Eu estudo todo dia. Todo dia. Se ligar em casa daqui a... Me liga pra mim, eu vou estar no quarto lá estudando, compondo, entendeu? Olha, tem uma nota que eu posso fazer aqui, que eu já falei de fazer aula com o Márcio já, mas eu ficava morrendo de vergonha, porque eu só sabia fazer os power chords, só aquela coisa, ela tocava o British Steel inteiro, que é só aquela coisa de power chord. Ótimo. Eu vou fazer aula, Luciano, me cobrava direto. Eu ficava com maior vergonha, eu não sabia nada direito, só aquelas coisas bem carrancudas. O Márcio até me deu uns cabos que eu tenho lá em casa, os cabos são dele, ele que me passou, desse Tecniforte, né? Tecniforte. É isso aí, tem os cabos do Márcio lá. Cara, a música, ela tá aí pra... Então, assim, esse mistério que existe no mundo... E não é só música, tá tudo, assim. Às vezes você quer fazer alguma coisa... vamos falar uma coisa. A menina quer dançar, ela quer ser dançarina. Como que eu vou fazer pra ser dançarina? Cara, você tem que aprender a dançar. Você tem que saber ritmo, saber contar, matemática. Saber número. Existe, sim, a matemática na música, na dança, na arte. Eu quero pintar um quadro. Cara... Você vai ter que pega uma caneta Bic num papel e fica tentando desenhar. Quem sabe um dia a arte chega. E tem sim, tem gente que tem sorte, né? Que nasce com dom, né? Uhum. Existe o dom, sim, isso é verdade. O cara do nada já canta afinadinho. Aí você fala, filha da mãe, esse aqui é um que vai apanhar aqui, que canta muito esse menino aqui. Obrigado, mas nasceu com não dom. Foi dom, não. Eu tive que... Então. Aí vai lapidando, né? Já vê que tem. Agora... Obrigado. A música é isso, cara. A música, ela mexe numa região do nosso cérebro que é muito importante. Além, né, de você estudar e tocar um instrumento, vai melhorar a sua vida. Quem ouve já melhora a música. A música é nosso melhor amigo, né? Com certeza. Momento triste, alegre, a música tá lá. Com certeza. Agora, se você ainda conseguir passar isso pra cá, assim, você melhor vai ainda. Carinho nas notas, né? Você vai estar com... Né? Com certeza. Mesmo no death metal, o Igor Cavaleira me falou isso. Né, a primeira vez que eu conversei com ele, eu e ele só assim, ele falou, eu falei, como você consegue bater tanto na batera? Eu, cabação, né? Olha o que eu fui falar, né? Ele falou, Márcio, eu não bato na batera, o meu pulso... carinho. Não, tem o... Aí ele me mostrou lá o lance do pulso, né? Eu falei, tá. Mas ele dá umas pancadas, assim. Lógico. Aquele dia foi maravilhoso, ver ele assim, ele ensaiou do meu lado aqui, assim. Eu já ensaiei do lado dele, eu já vi o Eloy ensaiando, já vi o chama o outro batera, o Jean Dolabella. Já vi todos, eu fico impressionado com bateristas. O Grayson não vi ensaiando, mas eu vi ele tocando lá, né? Sim. Então, eu fico impressionado. Cara, vai atrás e começa. Pronto, o melhor conselho, começa tudo que você fala. Eu vou começar a estudar matemática. Começa. Não é? Perfeito. É isso. É isso, né? Acho que agradecer aqui o Márcio por toda a inspiração que trouxe aqui pra gente, pro pessoal que está assistindo. É muito importante esse tipo de dica. É muito importante para o pessoal, não só para o pessoal. Eu até falei aqui em particular esses dias aqui para o Luciano, que a gente está mostrando aqui para as pessoas que acompanham o podcast, mas para a gente também é um aprendizado magnífico. Então, obrigado aqui por vir aqui compartilhar com a gente. Com certeza. É isso aí, Marcelo. Tá aprovado, Luciano? Com certeza. Sempre. Sempre aprovado. Poxa, obrigado pela oportunidade e... muito sucesso e que isso aqui cresça cada vez mais. E você que é músico aí conhecido, vem aqui sim, seus malas sem alça. Viu? É bronca.
Porque depois vai estar negócios, super famoso, aí vocês não vão vir, não. Não vou chamar, não. A gente é rancoroso. Brincadeira, mas o importante é isso. É isso Portas, vocês abriram mais uma porta. Isso é Pô, muito com certeza. importante. Obrigado. É isso aí, galera. Então curtam, compartilhem, sigam lá as redes do Marcião, sigam o Mubi, não é não? Isso aí, pessoal. Comenta, falem aí o que vocês gostaram, deixem sugestões de É, convidados. sugestões. E acompanhar aqui o trabalho do Márcio, que vocês viram que é gigantesco. Grande Márcio Sanches. Ó, fazer um desafio, se vocês quiserem. Eu tenho Sempre. o meu... Quiser. Não sei falar mais português, tudo eu bem. falo 12 línguas. Mentira, eu não falo nem português direito. Fazer uma música ao vivo aqui um dia. Porra! Trazer o curso Criatividade Aplicada e desenvolver aqui. Vamos, E todos nós vamos participar dessa. vamos. Quem é músico e quem não é. Até a Silvia que fica ali nas câmeras, Não, ele vai participar. elas são os principais. Aline. Não, principal. É todo mundo, não Todo é? mundo aí, Mas ó. eu não sei tocar. Não sabe, porque você ouve música. Pô, legal isso aí pra fazer um Mubi especial, Sim, hein? sim. Vamos fazer um especial. Vamos fazer Gostei. esse Mubi especial aí, sim. Criatividade aplicada. Isso aí tá... Ah, é, ó. Tem um estúdio Lá, e aqui temos embaixo, um hein? estúdio lá Tem embaixo, estúdio aqui inclusive. embaixo. Estúdio de música aqui embaixo aí, ó. Pronto, já temos instrumentos. Vamos fazer uma música lá. Vamos. Filmar igual a gente tá fazendo aqui, um Mubi Sim, especial. com o mostra Márcio Sanches. desde o comecinho e depois Olha que até o louco. fim, assim. Vai dar um trabalhinho, mas é um trabalho muito A gente já gostoso. sabe um pouquinho já. A gente já sabe um pouquinho, já não Já vai ser do zero. Não, vai dar trabalhinho assim, né? Porque a gente chega, monta tudo, faz e vai ter que mostrar. Eu não sei se é legal mostrar pronto porque as pessoas não vão acreditar, né? Que às vezes acontece isso. Começa né? com a música e depois no fim é legal. Como que foi o começo? E não é pra chegar com nada em casa, tá? Ó, Aham. fiz um riff aqui. Não, é pra fazer aqui, entendeu? Esparramar um tarandão, tum, tum, tum. Pronto, já temos o começo. Demorou. Fechou. Convite, tipo, desafio, né? Aceito. Eba. Isso aí, Obrigado. grande Mais que Márcio. aceito. Sempre o Márcio, mano. É isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Mais um Mubi aí, com sucesso, né? Finalizado com sucesso. Finalizado com sucesso e ainda vou aproveitar e chamar o pessoal que está assistindo, quer ver esse Mubi especial, pessoal, se manifesta aí. Pra gente, quanto mais vocês se manifestarem, mais cedo ele vem. Com certeza. Ah, o Márcio tá aqui do lado, mano. É rapidinho. Legal. É isso aí. Valeu, Pessoal, galera. muito Valeu, obrigado a todos. Marcião, obrigado demais, de coração. Vocês.